Gente, a gente vai falar de um tema que muita gente veio nesse curso só para ouvir falar disso, tá? Já ouvi esse comentário. Rinomodelação é um mito que ele é tão perigoso quanto é, se você faz ele da forma correta. Bora lá que eu vou te explicar por quê. Gente, rinomodelação nada mais é do que a modelação do nariz com ácido hialurônico. A gente vai ver aqui nessa aula, que eu preparei especialmente sobre rinomodelação, que na anatomia da face a gente vai encontrar realmente bastante vascularização na região nasal. Só que são vascularizações muito bem capilares, muito finais de vascularização. E se você for considerar a parte onde a gente preenche, que é o meio, olha só que os capilares muitas vezes nem se cruzam, fazem, né, anastomoses de um lado para o outro. Região mais perigosa do nariz, né, da rinomodelação, é a ponta nasal. Então, eu preciso me preocupar mais com a ponta do que tudo. A região de columela, a região de giba, que é acima, a região de dorso, que é a parte de cima do nariz, a gente não vai ter tanta vascularização importante. E a gente vê aqui, ó, que a artéria nasal dorsal, ela vai passar lateralmente aqui, ó, ela vai ser na artéria angular e ela vai subindo e aqui ela já começa a se tornar uma artéria que vai para a região supratroclear. Então, a gente vai entender que a artéria principal passa lateralmente. A gente vê em cortes anatômicos, em peças de cadáver, que essa artéria passa lateralmente e não passa medialmente no nariz. Então, a gente tem uma região segura se a gente preencher na região aqui em cima. Agora, a gente pode ter anastomoses que jogam lá para o outro lado, e essas regiões costumam ser aqui. Só que o que a gente costuma preencher no narizinho do nosso paciente é essa região superior. E aqui acima a gente vai ter, pode ter uma anastomosezinha ou outra, mas você vai usar uma cânula. E a gente também usa cânula nessa região que é a mais preocupante, que são os ramos columelares, que passam na região de columela, que é esse meiozinho do narizinho. Se a gente for entrar ali, vocês vão ver que a gente vai entrar com cânula. E a gente entra com a cânula 22 por 50, que não tem risco de você fazer intravascular, né, dentro do artéria, dentro do nervo. A gente primeiro, antes de fazer a rinomodelação, lembra lá da aula de toxina, a gente tem um músculo depressor do septo nasal, que a gente vai querer travar esse músculo, deixar ele bem paradinho. A gente vai travar a musculatura do depressor do septo nasal, que está inserido na musculatura orbicular da boca, evitando que o nariz faça esse movimento, apertando o nosso preenchimento. Então a gente faz a toxina nessa região, e aí a gente vai considerar agora a região de estrutura nasal, anatomia. Quando a gente olha para o nariz, a gente tem que lembrar que ele é feito de cartilagem, osso, pele, basicamente. Tirando as outras estruturas, né? Tem um pouquinho de gordurinha ali, uma coisinha ou outra. Tem os vasinhos nervosos, tem uns vasos sanguíneos, tem uma parte nervosa. A gente tem que considerar isso tudo. Mas, basicamente, pele, cartilagem e osso. A gente vai ter aqui essa parte azul, cartilagem, parte amarela, osso. O que é cartilagem, minha gente? A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente consegue transfixar com a cânula ou com a agulha. E aí, o que a gente vai fazer? A gente geralmente preenche a região columelar e a gente preenche a ponta nasal com dois pontinhos. Se a gente preencher o meio entre essas duas cartilagens, a gente vai separar essas duas cartilagens, que são aqui os nossos domos nasais, né? A gente vai ter aqui a cartilagem nasal superior, aqui a ponta do nariz, a gente vai ter esses domos, e se você coloca no meio, você separa eles e a ponta do nariz fica mais larga do que mais fina. Para a gente preencher essa região, vocês vão ver que a gente faz um pouquinho de preenchimento aqui, um pouquinho de preenchimento aqui, e a gente junta com a mãozinha depois, vocês vão ver lá na prática. Mas lembrem dessa imagem, por favor. Preciso dessa imagem muito bem para vocês lembrarem lá na hora da prática, tá? Aqui na teoria é tudo lindo, na prática vocês vão ver que vocês precisam muito dessa imagem. E aqui em cima a gente vai preencher, considerando que geralmente a giba é essa região proeminente. Então a gente não quer essa região proeminente tão visível, a gente preenche antes da giba e depois da giba, dependendo do nariz do paciente. A anatomia do nariz, a gente vai entender que a gente vai ter ponta, dorso, giba, raiz, radix nasal.
Entendendo isso, a gente pode pular para a próxima etapa. A gente tem que olhar o nariz de lateral. De forma lateral, a gente vai ter uma linha passando o dorso, uma linha passando a columela, outra linha fazendo a ponta. A minha ponta não pode ser pontuda, que senão eu vou ficar com o nariz de desenho animado, aquele nariz fino, 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 que vocês já devem ter visto por aí nas redes sociais. Eu, particularmente, acho muito artificial. Eu gosto do nariz com a pontinha retinha, com a pontinha assim, e você vai ver que mesmo assim você consegue o nariz empinadinho, tá? Tipos e formas de nariz vai depender muito da genética do seu paciente, mas a maior parte dos pacientes que querem tratar com ácido hialurônico são pacientes que têm o nariz com a ponta voltada para baixo. E aí a gente vai tratar principalmente a região de columela, para a gente entregar para o nosso paciente esse ângulo nasal da forma que a gente considera padrão estético de beleza, para homens de 90 a 100 graus, para mulheres de 100 a 110 graus, o nariz mais empinadinho. Tem homem que vai querer o nariz mais empinadinho, tem mulher que vai querer o nariz mais retinho. Por quê? Quando o nariz está muito empinado, a gente consegue ver a cavidade nasal. E aí a pessoa fica parecendo um porquinho, né? Você fica vendo a cavidade nasal. Eu não acho muito bonito. Então, não empine muito o nariz do seu paciente, fica a dica. Até porque tem muito risco de você fazer compressão dessa região columelar se você coloca muito material nessa região. Beleza? Na técnica de execução, a gente vai esperar sempre segurança. Eu preciso que você use, ao invés de agulhas, você use cânulas nessa região da face. E a cânula, ela precisa ser uma cânula delicada. Eu preciso que você utilize uma cânula pelo menos 22 por 50, gente. 22 gauge. É o mínimo que eu peço para vocês. Não vai usar uma cânula 18 também, porque é uma cânula muito grande, né? 22 por 50 é a cânula ideal para fazer região nasal. Mais fina do que isso, ela começa 20, 27, 25, todas elas são muito finas. E aí você vai ter uma agulha, você não vai ter mais uma cânula. E a gente vê que a segurança na aplicação está muito relacionado com o dispositivo que você usa. Se está numa região com vascularização periférica muito intensa, você não tem como prever que você está ali supraperiosteal, não vai ter artéria, você não tem como prever na região columelar. Você não vai entrar com a agulha e fazer preenchimento para poder falar, eu vou me arriscar aqui. Não faça isso, gente. A gente tem um monte de literatura falando sobre a execução da técnica de forma segura. E aqui eu quero mostrar para vocês que a execução da técnica, ela é de forma muito simples. Olha só, um paciente que tem uma giba. A gente vai preencher essa região superior. Acabou. E eu vou preencher a região de columela para poder dar uma empinadinha no nariz desse paciente. Então vamos lá, vamos dividir o narizinho dele. Radix, giba, a parte de baixo, a ponte nasal, a ponta nasal e a região de columela aqui embaixo. As marcações que eu faço no meu paciente, eu vou marcar ali, ó, eu marco, vocês vão ver na hora da prática, eu vou fazer isso bonitinho com vocês de novo. Parte mais alta das cavidades nasais, eu vou fazer uma linha. O ponto central na linha média, eu vou fazer um pertuito para poder preencher a columela. Vou fazer outro pertuito na parte mais superior para poder fazer ponta. E aí a ponta, vocês veem que eu vou preencher só esses dois bolozinhos verdes. 2. Aperto e seguro, vai fazer uma pontinha nasal. Nesse caso desse paciente, eu não vou preencher essa parte aqui de baixo. Eu vou preencher a parte de cima. E a giba, onde já tem volume, eu não quero gerar mais volume. Então eu vou preencher só a parte superior. E aí a gente consegue um resultado de nariz mais retilíneo. Qual é o material adequado para eu utilizar aqui nesse caso, num narizinho de um paciente? Galera, eu gosto muito desses materiais aqui. O Ivoar Contour, o Juvederm Volux e o Belotero Intense. Por quê? Tem que ser um material que você vai colocar e ele vai ficar paradinho ali naquela região. Ele tem que ter um G-prime adequado, um G-prime alto, para volumizar bastante, e que ele não tenha uma boa espalhabilidade. Justamente por isso. Para a gente colocar e ele ficar parado. Porque se eu tenho uma espalhabilidade, ele vai cair para a lateral do nariz. Lembra que a gente pode ter uma compressão. E aí eu posso ter uma compressão dessa região. A gente precisa falar que quando a gente vai fazer uma estruturação de nariz, a gente quer, por exemplo, empinar a ponta e preencher acima da giba. A gente quer empinar a ponta e preencher acima da giba. Geralmente é o que a gente faz em praticamente todos os casos, tá? É difícil a gente fazer uma coisa diferente disso. Fazer a ponta fininha é possível, mas isso aqui é um resultado que a gente consegue entregar muito melhor para o nosso paciente. Entregar um resultado para ele, ó, acima da giba e empinando a ponta. Já é um resultado lindo. Olha o meu caso, gente. Ao sorrir, a ponta baixava muito, ó. Hoje em dia, nem mexe mais. Faz mais de 1 ano, 2, 3 anos, sei lá, que eu preenchi meu nariz. Nunca mais eu precisei refazer. Eu refaço meu pontinho de toxina lindo, dói pra caramba aquele pontinho, mas eu faço, tem que fazer. A gente precisa
planejar nossos objetivos para a gente ter os resultados que a gente quer. E a gente tem que ter uma indicação própria. Não vai reduzir a aba nasal, não vai afinar muito a ponta do nariz. Você consegue entregar um resultado de empinar e retificar o dorso. Fica lindo. Só que se você tem uma giba muito grandona, você vai ter que aumentar muito essa região acima da giba. Vamos supor que, ó, essa paciente aqui com uma giba enorme, a gente não ia poder deixar totalmente reto, porque senão o nariz dela ia ter que começar lá no meio da testa. E aí é um problema pra gente, né? Vai ficar aquele nariz, parece aquele filme Avatar, que começa lá no meio da testa, o nariz termina lá embaixo. Então não fica bonito, eu não gosto, tá? Então, terminamos rinomodelação, eu quero ver vocês na prática de rinomodelação, que a gente vai fazer uns casos lindos.